Jesus escreve a uma igreja que diz, olha, conheço as tuas obras. Então Jesus é testemunha e senhor dessa igreja. E ele caminhou com essa igreja. Ele é fundador dela. Ele a plantou lá. E essa igreja é uma igreja que cresceu, que fez diferença, que influenciou, que contou com a parceria de Deus. E ela, então, por causa do seu serviço, do seu trabalho, se tornou famosa, tornou-se grande e rica, diz a história dela. Uma igreja que tornou-se visível. Num momento específico da história, Jesus escreve uma carta e diz assim, olha, aconteceu alguma coisa com você. Na tua história, aconteceu alguma coisa que mudou aquilo que você era em essência. Percebam, ela começa bem, ela começa com motivações corretas, ela influencia, ela abençoa, mas no caminho acontece alguma coisa que faz com que Jesus intervenha. Jesus está dizendo, você não deixou de ser igreja, você não é mais igreja como era no início. Você não deixou de ser, continua sendo, só não é mais a mesma coisa. Porque você não é mais a mesma, eu escrevo a você com um tom de exortação e digo, arrepende-te. O que eu tenho achado em você é digno de reprovação. Jesus está dizendo um negócio muito sério e preocupante. Ele está dizendo o seguinte, nós podemos, como igreja, começar como projeto dele, como plano dele, com a bênção dele, com a parceria dele, com o senhorio dele. E podemos começar o nosso trabalho. E é possível que nós continuemos a fazer o mesmo trabalho do início, só que agora sem a bênção dele, sem a parceria dele, sem a conivência dele, sem a presença dele. Continuo fazendo a mesma coisa, mas a despeito de fazer a mesma coisa, eu não conto mais com a sua aprovação e com a sua bênção. Mas como, pastor, eu faço a mesma coisa, inicio na bênção e agora não estou na bênção? Porque a motivação do feito mudou. Jesus está dizendo que o que conta para ele não é o que você faz, o que eu faço, o que a igreja faz, mas a motivação com a qual a gente faz. Ele diz que o que vale é a essência. Ele diz que eu posso fazer hoje distribuição de águas a sedentos. E ele diz, eu abençoo esse trabalho. É ato de justiça. E eu posso, depois de um tempo, continuar distribuindo água para o sedento. E ele diz assim, eu reprovo essa atitude. Por que se eu estou fazendo a mesma coisa? Por causa da motivação. No início eu posso distribuir água porque eu amo o sedento. Mas depois eu posso distribuir água porque tem muita gente me vendo. E distribuir água vai fazer da minha imagem uma imagem aceita e quiçá glorificada. Já não dou água mais por causa do sedento, dou água por causa de mim mesmo. Ele está dizendo, eu não abençoo o feito da igreja, eu abençoo a intenção da igreja. E ele diz que quando a igreja perde a essência, a motivação correta, ainda que ela continue a fazer a mesma coisa, ele diz, se você não mudar, eu arranco você do seu lugar. Como quem diz, eu prefiro que você pare de fazer o que está fazendo, a continuar a fazer com a motivação equivocada. Eu acho isso grave pra caramba. A igreja de Sardes parecia ser uma coisa, mas em essência ela era outra. Logo, para Deus o que conta não é o que fazemos, mas sim a motivação com a qual nós fazemos. Aí para a nossa reflexão, para o nosso temor, porque foi o que me deu pavor, veja o que o texto diz, o que acontece quando uma igreja
perde a essência. Quando uma igreja no caminho se transforma numa igreja mau caráter. Quando a igreja é despersonalizada, parece uma coisa, mas na essência é outra. Quando uma igreja, aos olhos da sua membresia, dos que por ela são servidos, parece ser uma coisa, mas por trás da coxia é outra. Jesus diz que quando uma igreja se torna mau caráter, ele diz que o fim dessa igreja é ver Jesus, que é o seu Senhor, transformado para ela em seu inimigo destruidor. Essa palavra me fez tremer. Porque Jesus diz assim, ó, se não te arrependeres, eu virei contra ti como um ladrão. Essa palavra ladrão me lembra João 10:10, que diz que o ladrão não vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Jesus diz que quando a igreja é mau caráter, o ladrão dela é ele. Quando Jesus fala de que virá como um ladrão, ele fala do método, quando menos se espera, e ele fala da missão, como inimigo destruidor. Essa igreja não existe mais. Jesus fala que a luta da igreja mau caráter não é mais contra o diabo. Porque parece que do diabo ela se torna aliada. A luta dessa igreja é uma luta contra o Senhor dela. Não é triste, cara? Às vezes eu tenho a sensação de que nós vivemos isso no Brasil. Porque o que a gente encontra de gente frustrada no caminho, tentando, e não conseguindo. A igreja cresce em número, como nós ouvimos a semana inteira. Mas ela não salga a cidade. Carlinhos falou sobre isso hoje. Carlos Queiroz falou sobre isso ontem. Marcelo Gualberto falou sobre isso. Somos 42 milhões de evangélicos. E a nossa influência na cidade é menor do que quando tínhamos 10 milhões. A influência de 42 milhões de evangélicos no planeta é infinitamente menor do que quando a igreja tinha 12 evangélicos. 12 apóstolos. Que colocaram o mundo de cabeça para cima. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E aí nós vemos tanta igreja local, ajuntamento, impérios, crescendo, enriquecendo, ficando famoso, verdadeiros impérios. E a fama vai muito mais longe do que a sua geografia. E nós somos muitas vezes tentados a dizer, como Deus tem abençoado essa igreja. Por quê? Por causa da grana que tem e do império que construiu. Mas vem Jesus e diz assim, eu não avalio o sucesso de uma igreja pela quantidade de bens que ajunta na terra, mas pela motivação com a qual ela trabalha e a razão para a qual ela existe. Eu acho isso uma coisa desesperadora. Saber que eu posso ser igreja tendo Jesus contra mim.